Paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Deus abençoe a tua vida. Deus continua nos fortalecendo. Mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu me alegro, agradeço muito a Deus por mais um momento que o Senhor me concede de me dar a chance, a responsabilidade de apregoar a bendita palavra dele. Eu sou muito privilegiado por Deus, por Ele ter me escolhido em levar a palavra. Tantas pessoas sábias, Tantas pessoas maiores do que a minha pessoa, tantas pessoas mais estudadas, mas assim o Senhor o quis e me chamou para a obra, e eu sou um privilegiado em poder apregoar a palavra de Deus. Você que está conosco, Deus abençoe a tua vida. Mais uma quinta-feira já está virando um hábito. É um hábito de toda quinta-feira passada eu não entrei no ar, estava sem internet, não teve condições. Hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade, nós estamos aqui para aprender um pouco mais, compartilhar com vocês uma palavra de Deus que arde na minha alma, e eu quero compartilhar com vocês. É mais uma série de juízes de Israel. Nós já temos aí uns 3 ou 4 vídeos já. Está lá no nosso canal do YouTube, Semeadores da Palavra de Fogo. Vai no YouTube, lá você vai encontrar todos os vídeos. Tem um dizer embaixo de cada vídeo: séries Juízes de Israel. Hoje nós vamos falar um pouco mais também de Sansão. A gente já gravou alguma coisa sobre Sansão, mas hoje nós vamos para a segunda parte, porque Sansão ele começa no capítulo de número 14. Então é o 14, o 15 e também o 16. E a gente vê aliás é o 13, começa o 13, o 14, o 15 e o 16. Então são 4, na verdade, capítulos relacionados a Sansão. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Sansão. É muito vasto. Eu já falei sobre o nascimento, o chamado de Sansão, a responsabilidade dos pais dentro daquilo que o Senhor nos... E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a pessoa de Sansão, sobre as suas atitudes, o seu desvio da sua conduta, dos seus princípios. E é uma grande lição para cada um de nós. Você que já está conosco, Deus abençoa. Já está conosco o pastor Teotônio. Pastor Teotônio, Deus abençoe a sua vida. E você que marque alguém, chame alguém, convide alguém. Mais uma palavra edificante para a nossa vida nesta manhã. Uma manhã fria, nublada, um vento frio aqui em Caldas Novas. E Deus até aqui tem nos ajudado. Vamos para a palavra que está no capítulo de número 16. Josier Amaral também está conosco já. Deus abençoa. As pessoas já estão chegando. Marque alguém, chame alguém. A palavra é tremenda hoje. Estamos falando sobre juízes de Israel. Vamos falar sobre Sansão. 16, capítulo é o 16 de Juízes, e o verso de número 28 a seguir, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai o tomaram-no e subiram-no com ele, e o sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, o seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Queridos, algumas pessoas têm me indagado a questão, a gente tem visto nesse mundo tanta opressão, né? Tantas pessoas desesperadas, pessoas às vezes que chegam ao ponto de até chegar ao suicídio. E as pessoas às vezes perguntam o porquê da razão do suicídio. E algumas pessoas me procuraram a respeito disso aqui. Fala, pastor, questão de suicídio, a gente vê que Sansão, ele suicidou com aquele povo. Então o suicídio tem alguma coisa a ver? A gente vai ser salvo? A gente vai ver isso hoje, inclusive, a questão sobre isso. Porque tem algumas pessoas que pegam esse texto erroneamente, porque ele pega o texto, mas ele não observa o contexto. E às vezes a pessoa julga, e as pessoas que praticam isso realmente são pessoas desesperadas, pessoas que estão procurando se curar com um gesto que não deve se colocar de maneira nenhuma. Nenhum ser humano pode prestar a isso, de maneira nenhuma. Então a gente vai ver o porquê, se aqui foi um suicídio ou não. A palavra de Deus nos fala que quando Moisés ele tira o povo lá do Egito, e ele passa agora por 40 anos, justamente porque o povo não queria colocar o ânimo e tomar posse da terra prometida. Antes de Moisés ele morrer, ele vai e coloca Josué. Josué, então, após a morte de Moisés, ele passa a liderar o povo, ele passa a liderar os hebreus. Ali a gente vê o trabalho dele como líder de Josué, porque ele agora vai entrar na terra prometida. A palavra de Deus nos afirma que a primeira coisa que tem que passar é pela cidade de Jericó. Ele joga Jericó agora por terra, como nós todos sabemos, e introduz o povo e anima o povo a conquistar a terra. Só que aquela terra, ela tinha vários moradores, e a terra que Deus deu tinha que ser conquistada. Uma coisa impressionante que a gente vê, que tem pessoas que têm promessas de Deus, eles se acomodam. E as coisas de Deus, queridos, não vem de mão beijada. As coisas de Deus ele abre, ele proporciona condições, ele cria uma situação, ele abre porta, mas nós temos que agir, nós temos que tomar posse, nós temos que tomar uma posição, nós temos que demonstrar a nossa fé com as nossas obras. Então Josué, ele começa agora o tempo o tempo do juízo estava começando justamente ali em Josué, porque Josué vai indo, ele falece, ele morre, o povo agora fica sem um líder, e quando o povo fica sem líder, ele fica desajustado, porque Deus levanta os líderes justamente para isso. Apesar que a gente tem visto alguns líderes aí irresponsáveis, né? Tem líderes aí que está precisando de tomar vergonha na cara. Mas a gente vê que quando o líder é levantado por Deus, ele vai fazer a obra de Deus, né? Ele vai deixar, ele vai tomar a direção de Deus, ele vai dar direção àquele rebanho que Deus colocar diante dele. E Josué o fez, porque ele deu o princípio, falou: gente, agora vocês têm que lutar, vocês têm que ir em várias e várias guerras, vocês conhecem a história.
Então agora que começa uma nova época, a época do juízo, que foi mais de 200 anos, me parece que foi 270 anos, e isso aqui antecipou a época da monarquia, ou seja, é quando Deus ele escolhia e ungiu o rei, que o primeiro rei nós sabemos que foi o rei Saul, né? Foi o primeiro rei de Israel. Mas aqui nós estamos falando de um momento em que o povo estava sem líderes, e Deus então levantava líderes. Deus levantou Otiniel ou Etiniel, que é a mesma pessoa, que apesar de idade avançada, ele foi com um braço firme e julgou Israel naquele tempo. A gente vê também Eude, que era um guerreiro canhoto, que naquele tempo os canhotos não tinham a sua. Inclusive eu gravei um vídeo, está lá no nosso canal. Você pode chegar lá, você vai ver. O Eude foi outro juiz ali de Israel. Também nós temos Sansão, que nós vamos falar agora há pouco. Jefté, um filho de uma prostituta que foi expulso da casa dos seus pais, vocês também devem conhecer, e nós vamos falar também mais um pouco. Então você vê o histórico, né? Você vê o perfil de pessoas que o Senhor levantou, e quem capacitava era Deus. E justamente quando Deus ele faz a obra na vida de cada um, quem está fazendo é Ele. E tem pessoas que acham que não, eu que tenho que tomar conta, a ovelha é minha, a ovelha aqui quem manda sou eu, vocês têm que fazer assim. Irmãos, presta atenção, qual líder que Deus levanta, Agora veja que esse juiz aqui agora, Sansão, ele foi separado por Deus. O que ele tinha que fazer ali já era algo da parte de Deus, porque agora estava sobre eles ali os filisteus, e os filisteus ali era terrível. Os filisteus estavam tomando conta de tudo ali, e a palavra de Deus vai falar e afirmar que quando ele toma conta, ele é levantado por Deus, ele é escolhido. O anjo vem, visita a mãe conta para o pai, Manoá então realmente o anjo aparece para ele, porque ele pede confirmação, e aquele que crê, ele sempre confia no Senhor. Então se o Senhor falar, ele sabe que Deus vai dar a confirmação para ele. Tudo que Deus fala, ele confirma. Deus não é Deus de confusão. E a palavra de Deus vai nos dizer que Sansão então ele agora é separado, é o nazireu, e o nazireu ele tinha alguns aspectos. Ele não poderia comer e nem beber nada que viesse da uva, ou seja, bebida forte. Você sabe que a uva, mandioca, outras frutas já contém álcool. A cana, né, já tem álcool, a beterraba, tudo tem álcool, apesar que é um álcool que já é próprio para o nosso organismo, mas para o nazireu de maneira nenhuma. Outra coisa que chama atenção, ele não poderia de maneira nenhuma tocar em cadáver, em animais mortos, essas coisas não poderia. Nazireu é uma pessoa separada, uma pessoa consagrada. E também não deveria de cortar o cabelo, não deveria de raspar o cabelo. Era até hoje um voto nazireu daquele tempo, até hoje naquele país ainda há esse costume deles. Então veja que havia uma certa determinação de Deus para a vida de um líder. Para ser líder escolhido por Deus,
Deus estabelece metas, Deus estabelece e tem que ser cumprida. Agora a pessoa fala, mas ele desviou. Não vamos falar. Mas pelo fato de Deus escolher, querido, e depois a pessoa passar o que passa, deixar de fazer o que deveria ser feito, já é uma outra história. Afinal de contas, nós temos um livre-arbítrio, né? Cada pessoa tem um livre-arbítrio. Agora, acontece que Deus faz a parte dele. Deus chama, Deus unge, Deus capacita, Deus envia, Deus supre. E muitas vezes tem pessoas que em vez de agradecer, ou em vez de estar no caminho do Senhor, não, eles usam de ingratidão com Deus. Eles usam de ingratidão com Deus e vão passar a fazer o que eles querem, como muitos por aí que vocês sabem e conhecem. Eu não preciso nem ficar perdendo tempo em citar esse tipo de gente. Mas veja que o líder que é escolhido por Deus é algo que nós vamos ver. A palavra de Deus fala que ele começa agora a julgar Israel. Ele começa agora a ir atrás dos filisteus. E interessante que ele foi o único. Deus deu algo, uma força sobrenatural para ele. Que ele pegava um leão. Ele pegava um leão de 300 quilos. Não precisava de nada. Ele simplesmente rasgou um leão uma vez. Quando ele estava com os pais, ele estava descendo. Ele estava descendo para uma certa região, para conhecer a esposa, que era filisteia. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. E veio o leão e ele simplesmente rasgou o leão. Ele, com uma queixada de jumento, que é a parte da cabeça, né, que é a parte da cabeça ali de um lado ou do outro, com uma queixada ele matou mais de 1000. Teve uma vez que ele pegou, a palavra de Deus fala que ele pegou 300 raposas, né, colocou fogo na cauda das raposas, nas caudas das raposas, e colocou na seara, nas plantações dos filisteus para queimar. Então você vê que quando Deus ele chama, ele capacita as pessoas, os líderes, ele sabe o que está fazendo. Então veja que havia um propósito na vida de Sansão. Então a gente já vê aqui que o propósito de Deus na vida de Sansão é para que ele realmente exterminasse o inimigo, porque naquele tempo era o tempo da lei, naquele tempo tinha que usar a força, e os juízes sempre eles tinham as características, eles tinham sempre uma força bélica, eles tinham sempre um exército que ajudava eles. No caso aqui de Sansão, ele usava da própria força, e o inimigo, sabendo disso, falou: não, agora nós vamos ter que parar esse israelita. Foi aonde começou toda aquela conspiração contra ele, e até que chegou a Dalila, que foi enviada até ele, que infelizmente ele cedeu e foi falando e cedeu aquilo que era segredo entre ele e Deus, que alguns acham que a força estava no cabelo, né? Estava no cabelo, porque Sansão ele tinha um cabelo longo, de cachos, de tranças, né? Alguns falam que era 7 tranças, era muito longo e era muito forte, que aliás alguns pensam, ou às vezes até acham que ele era Sansão. O Sansão é igual ao Hércules. O Hércules era uma coisa mitológica, né, ali da antiga Grécia. Agora Sansão não, Sansão era uma força que vinha sobrenatural e não tinha nada de mitológico nele. Era real e era algo da parte de Deus que estava sobre ele. Mas não era a força que estava no cabelo, era a presença de Deus, né? A presença de Deus fazia diferença. Então muitas vezes as pessoas elas confundem as coisas, as situações, e a gente tem que ser bem claro em relação a isso.
né? A gente tem que se espelhar nas coisas de Deus. Eu não posso colocar a minha confiança naquilo que o Senhor me proporcionou. Eu faço algo porque eu sou rico. Eu vou porque eu tenho um ônibus, eu tenho uma caminhonete, eu tenho uma fazenda, queridos. Isso é consequência da sua fé, da sua obediência. Isso é consequência daquilo que você tem plantado. Mas a sua confiança, o que você faz não é você que faz o milagre, não. E você sabe disso. Mas eu canto bem, eu prego bem, eu falo, não, mas queridos, tem nada a ver não, isso é da parte de Deus, porque tem Deus na sua vida. Se Deus sair da minha vida, se Deus sair da sua vida, irmão, nós estamos no sal. É Deus que faz a obra. As pessoas têm que entender que a obra ainda é de Deus, né? Tem líderes aí que faz grandes templos, luxuosos, aliás, né? Grandes coisas, empregam coisas materiais, mas na verdade, se Deus não estiver ali dentro, queridos, não faz diferença. Para aquele que tem o entendimento, porque tem muitos que estão andando por aí, estão andando aí na visão, né? Estão andando aí na carne. Então, mas aquele que anda no Espírito, querido, aquele que tem um discernimento, ele sabe onde tem Deus, ele sabe aonde o Espírito Santo está fazendo a obra, porque ele tem discernimento de Deus. Sansão, então, ele começa agora a fazer aquilo que ele foi chamado, e o povo começou a se alegrar. E a palavra do Senhor fala que ele ficou nessa situação por 20 anos. Nessa situação por 20 anos, até que chegou no seu declive. Ele brincou com os segredos de Deus, ele brincou com a presença de Deus, ele não levou a sério, como muitos aí que a gente tem visto e conhece, que também não tem levado a sério, e vão viver consequências disso, não resta a menor dúvida, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justo. Deus, Ele é justo, a obra é dele. Então o declínio espiritual de Sansão levou a ele a fazer isso. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá que não foi um suicídio. Eu vou explicar para vocês aqui, dentro da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Então veja que quando Sansão ele começa a defender, ele começa a julgar, porque foi 20 anos, ele começa agora a distanciar de Deus, ele começa agora a afastar de Deus, ele começa agora a fazer coisas que não deveria de fazer, é verdade? Começa aqui, no capítulo número 14, no verso de número 2 e de número 3, que diz assim, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Vamos ver capítulo 14 de Juízes, a partir do versículo número 1. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tornar-me por mulher. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, e nem entre todo o meu povo, que tu os vai a tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, olha que situação. Um homem escolhido de Deus, um homem separado por Deus, um homem consagrado por Deus, um juiz que julgava Israel. Deus sabia o que estava fazendo. Por isso que eu falo para você, Deus não vai forçar ninguém a nada. Nós que temos que nos posicionarmos, nós que temos que olhar qual a situação em que eu estou. Se eu tenho um chamado de Deus, querido,
é eu que tenho que olhar para mim, eu não posso olhar para ninguém. Eu tenho que me esforçar a andar naquele caminho que o Senhor propôs a mim, o caminho que o Senhor quer que eu siga, o caminho que o Senhor colocou para me seguir. Só que tem o seguinte, ele agora fala para o pai e para a mãe: ó, vamos lá em Tina, eu vi uma mulher lá e eu quero casar com ela, então vamos lá conhecer. Chegou lá o pai e a mãe e falou: olha, mas meu filho, você não poderia, né? Você tem que casar, você tem que casar com as filhas de Israel, né? Você tem que casar com a nossa etnia, você tem que casar com o nosso povo. Não, mas eu gostei foi da Filisteia, porque os meus olhos se agradou. Olha só o que ele coloca aqui, ó. Juízes 14, versículo 3, a parte B: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Irmãos, nem tudo que agrada os meus olhos agrada os olhos de Deus. Nem tudo que segundo é bom para a minha visão é a visão de Deus na minha vida. E interessante que os pais aqui falam: meu filho, mas são um povo incircunciso. O que era incircunciso? Porque a pessoa que era circuncidada era o povo de Israel. Ela tinha aquela marca na carne. Todo homem tinha a marca na carne. Então aquilo ali significava que todos tinham uma aliança com Deus. E os incircuncisos, que não tinham aquele sinal na carne, eram os incircuncisos, ou seja, não fazia parte da linhagem do povo escolhido por Deus. Não fazia. Porque veja que a palavra de Deus nos fala que tem 3 tipos de filhos. Os filhos da criação, quem foi? Adão e Eva. Os filhos da adoção, somos nós os gentios. Louvado seja Deus. E os filhos que o Senhor escolheu, quem? A nação israelita. Mas acontece que Israel não quis. Israel, a nação judaica, rejeitou Jesus. E Jesus então nos adotou. Nós somos filhos adotados, que pela morte de Cristo nós agora somos filhos legítimos. Mas veja que então os incircuncisos, Deus não queria que o povo se misturasse. E aconteceu o que aconteceu em Samaria, porque Samaria também era uma nação que vocês sabem que depois separou os filhos de Salomão, um com o reino do sul, outro com o reino do norte. O que ficou em Jerusalém ficou só com 2 tribos. O que ficou no norte ficou com 10 tribos. Quais? Louvado seja Deus. E se tornou samaritanos, ou seja, misturaram. Então Deus não queria misturar os povos. E é interessante que aqui ele falou que foi os meus olhos. A gente tem que vigiar muito com os nossos olhos, querido. A gente tem que vigiar muito, porque tem pessoas que vai dar a volta por aí, fica de olho lá no Egito. Tem pessoas que tá vivendo a presença de Deus, mas está de olho nas filhas dos filisteus, está de olho ali numa filisteia. E isso não vai dar certo, porque não anda no mesmo caminho. Um é luz, outro é treva. Você que está pensando em casar, querido, cuidado que você tem muitas vezes: mas os meus olhos agradaram, mas eu gostei do fulano, mas eu fui com jeito daquela cicrana, mas é filisteia. O caminho que você está andando é o caminho do Egito. Você tem promessa de Deus, você é escolhido de Deus. Deus quer ver algo na tua vida, Deus vai fazer algo na tua vida, queridos. Mas no nome de Jesus de Nazaré, tira o olho das filhas dos filisteus,
sai do caminho do Egito, anda no caminho de Deus. Sansão, ele desce a tina e fala: foi agradado aos meus olhos, foi avisado pelo pai, pela mãe, meu filho não faz, não, mas eu quero, e acabou casando. E você sabe o que deu, né? A gente que conhece a história, o povo que ele casou, a palavra de Deus fala que ele casou, e depois que ele fez tudo aquilo com as raposas, eles foram lá, mataram a esposa e mataram os pais da esposa. E olha que era filisteus, hein? O próprio filisteu matou filisteus para vingar o que Sansão fez através das raposas com a seara, a plantação deles. Então, irmãos, tudo começa errado, a tendência é terminar errado, não é verdade? Tem outras lições aqui, mas não dá tempo, por causa nós já temos o vídeo não ficar muito longo. Então vamos agora aqui, onde nós lemos aqui Juízes 16, versículo 28, 29 e 30. Foi quando ele chega ao final da sua vida, e ele foi brincando com o pecado, ele foi brincando, ele foi deixando, e Dalila então, quando viu que o segredo de Deus na vida dele era representado no cabelo. Então a gente tem que ver, não era o cabelo era a representação, era um sinal da presença de Deus na vida dele. Mas na verdade, dentro dele, o propósito de uma pessoa está na conduta dele, está nos princípios dele, está na moral dele, está no caráter, não está no cabelo, não está na aparência. Mas nesse caso aqui, Sansão, ele brincou. Esse primeiro brincou, porque se cortar meu cabelo e tal, e brincou. Aquele que brinca com o pecado, vem a morte. Pegaram ele, furaram os 2 olhos dele, amarraram. O tempo foi passando e colocaram ele agora num grande palácio. E ele agora pega as 2 colunas, pede alguém para levar ele pega as 2 colunas. E todos os príncipes, olha só o que diz a palavra, Juízes 16, vamos ver o 23 a seguir. Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: clamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-lhe estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Veja, queridos, Sansão, ele tinha um propósito de Deus na vida dele.
Sansão, ele foi gerado pela sua mãe por causa de quê? Do propósito. Ele viveu o processo da desobediência. Porque tem pessoas que falam assim, porque ele falou o segredo dele. Não, irmãos, Sansão já estava declinando aqui há muito tempo. Eu não te dei um relatório agora há pouco, né? Que ele matou o leão. Depois de algumas semanas ele volta, né, para ficar noivo lá daquela filisteia. Aí ele está passando pelo caminho. O que é que ele faz? Ele vê o leão que ele tinha matado há algumas semanas, né, 15, 20 dias. O cadáver do leão estava lá e ele não poderia tocar. Sabe o que ele fez? A palavra de Deus fala que ele foi lá, ele viu mel, ele viu algumas abelhas que estavam no cadáver do leão. Ele foi lá, pegou o cadáver do leão, né? Pegou o mel e levou para os pais. Olha só, além de pecar, ele ainda colocou os pais em dificuldade, porque ele omitiu, ele não falou de onde ele tirou o mel. E o mel naquela época era algo precioso, até hoje, né? Quem não gosta de uma boa colherada de mel? É verdade, tanto é que é remédio. Ele pega o mel, ele come o mel, ou seja, ele tocou no cadáver. Você está entendendo? Depois a gente vê aqui que no casamento dele, o que tinha lá? Vinho. Então todos os banquetes, então ele foi declinando. Então quando ele chega aqui e conta o segredo, entre aspas, porque o segredo dele era a presença de Deus na vida dele, mas quando ele conta o segredo que estava no cabelo e Dalila foi lá e cortou, não foi ali não. Ele começou a declinar lá. Irmão, o pecado não é de uma hora para outra não. O pecado começa no você olhar. Você passa, você dá uma olhada, depois você vai lá de novo. Às vezes você para, você entra, né? Você mexe no celular, você dá um oi. Você está entendendo? Você está pegando isso aqui? O pecado não foi só naquele momento, porque naquele momento já o momento de declínio dele mesmo. As consequências começou justamente ali, querido, porque o pecado não começa do dia para a noite. O pecado começa, vem um namoro, vem um olhar, vem um psiu, vem um toque, aí quando a pessoa peca, irmão, já pecou, já tem pecado há muito tempo. Sansão foi dessa maneira. E aí, quando ele acontece, ele vê aquela situação, ele pega as colunas, ele faz uma oração primeiro. Veja que ele fala aqui, olha, isso aqui é uma oração que ele fez, ó, versículo 30. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Propósito, qual que era o propósito de Deus na vida dele? Eliminar o inimigo. Então aqui ele não suicidou, ele morreu lutando, irmão. Sansão morreu lutando. Meu querido, não se entrega. Tem pessoas às vezes que está tão triste, tem pessoas às vezes que está tão derrotada, tem pessoas às vezes que está tão angustiada que elas acham que o momento dela, o que pode resolver ali é a morte. E tem muitas pessoas que suicidam. Mas você sabe o que é isso, querido? Às vezes as pessoas elas estão numa doença tão grande dentro da alma. O espírito delas está clamando e muitas vezes não acha um crente, não acha um cristão que vai lá orar, interceder. Então as pessoas, o que é que elas fazem? Elas suicidam por causa disso, porque já deram e estão numa situação tão grande, um desespero tão grande, uma dor na alma. Oh meu Deus, aleluia, que o inimigo aproveita da situação e toma conta da mente, toma conta da alma, e a pessoa vai e comete aquela loucura. E muitas vezes, queridos, é porque a pessoa ela está doente de alma, ela está com o espírito abatido.
Ela acha que morrer vai curar aquela dor. Meu querido, é só Deus que pode fazer isso. Só Deus pode mudar a sua vida. Não faça isso. Você que tem pensado, que eu um dia também pensei em suicídio, não foi uma, duas vezes não. O espírito suicídio está por aí. Mas no caso de Sansão, querido, não foi suicídio. Ele morreu lutando. Então muitas vezes o que eu quero passar para você, para mim, para nós é isso. Um dia nós vamos morrer, isso é certeza. Mas vamos morrer lutando. Vamos morrer tendo um propósito. Vamos morrer fazendo aquilo que o Senhor colocou a nós para fazer. Não comete suicídio. Não faça isso. Você não tem esse direito. Jesus te ama. Ele fez você semelhante a Ele. Deus não tem derrota, como não tinha derrota também aqui para Sansão. Tanto é que no último momento Deus ainda usou ele, porque o que ele matou, que era realmente o que ele foi, o propósito da vida dele foi para exterminar. Ele matou mais filisteus na sua morte do que na própria vida. E olha que ele lutou, hein? Mas ele morreu lutando. Ele não se suicidou. Então tem pessoas que usam esse texto aqui, mas não vê o contexto que está inserido no texto. E o texto que está inserido no contexto, aleluia, é justamente isso. Fala da vida de um homem que tinha um propósito, e o propósito era de Deus, que ele realmente exterminasse o inimigo. E ele chegou o tempo que ele não ficou fracassado, ele não chegou à loucura, ele não desanimou de lutar, ele não deixou o seu chamado, ele não desistiu daquilo que o Senhor fez, mesmo indo contra os seus princípios, mesmo indo, louvado seja Deus, manchando o seu caráter, mas ele resolveu morrer, mas resolveu morrer lutando. Querido, morre, mas lutando. Luta pela sua família, luta pelos seus filhos, luta pelo teu ministério, luta pela alma. Não se entrega, não. As pessoas às vezes fazem isso aqui, mas Sansão, ele suicidou. Não, ele morreu lutando, porque o propósito dele era de exterminar o inimigo, e até no último momento ele assim o fez. Querido, que nós possamos aprender um pouco mais com Sansão, que nós possamos olhar para nós tomarmos posse daquilo que o Senhor colocou sobre a mim e sobre a tua vida, e que nós possamos estar sempre firmes, sim, mas lutando sempre, nunca desanimando. Somos falhos? Sou. Quem é falho, levanta a mão. Muitos estão levantando, né? Porque nós somos pecadores, querido, mas a nossa obrigação é de lutar, a nossa obrigação é de perseverar, a nossa obrigação é de estar na presença de um Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Eita Deus, aleluia. Mas que nós possamos olhar, não desistir, não se covardar, mas que nós possamos ir até o final. Que mesmo através das nossas falhas, como foi Sansão, mesmo passando por cima de princípios, mesmo manchando às vezes nosso caráter, mas Deus, Ele tem propósito na nossa vida até o fim. Mas que esse fim nós possamos continuar lutando para que o nome do Senhor seja glorificado ontem, hoje e eternamente. Amém? Deus abençoe esse povo. Muitas pessoas aqui, a irmã Irineide agora lá, né? Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe o irmão. Irmão, quem quer aqui? Crida e o Léo Alves. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Teotônio. Deus abençoe vocês que têm estado ao nosso lado ouvindo uma palavra. Gente, até quinta-feira nós estaremos de volta com mais uma palavra de Deus. Essa foi mais uma série dos juízes. Vai lá no nosso canal, tá? Vai lá no nosso canal, Semeadores da Palavra de Fogo. Vai no YouTube e você digita lá, Semeadores. Olha que você escrever Semeador, já vai escrever Semeador da Palavra de Fogo. Você clica, você vai estar dentro do nosso canal. Lá já tem mais de 30 vídeos. Inscreva-se, viu? Inscreva-se. Aperta lá, inscreva-se. Convida alguém
Lá tem muita palavra abençoada, e que você seja edificado e outras pessoas que você também ama seja edificado. Então Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tchau.